Boa noite a todos, espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui para mais um culto de celebração, de adoração ao nosso Deus. E nesta noite vamos louvar ao Senhor cantando alguns cânticos. E você pode enviar a sua oração durante toda essa celebração. E no momento que estaremos participando da ceia, o pastor Cássio estará lendo as orações. E que neste momento a gente possa colocar a nossa mente, nosso coração, as nossas vidas no altar do Senhor e esquecermos das coisas que têm acontecido e pensarmos nas coisas do alto. Vamos cantar algumas canções, todas demonstrando o amor, a soberania e a majestade do nosso Deus. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento, com a tua igreja que é teu povo. De paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Mais uma vez, ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, ele é exaltado.
Aleluia. Reina em mim, sobre toda a terra, sobre todos nós, Ele é o Rei, sobre as montanhas, sobre o pôr do sol. Eu tenho uma vontade de fazer isso, eu vou fazer agora. Eu vou encorajar você na sua casa a ficar em pé. Porque às vezes a gente está em casa e fica lá sentado. E um cântico como esse não dá para cantar sentado. Então fique em pé e louve o Senhor com todo vigor. E o pessoal da técnica que está por aqui está em pé. Matei à vontade, Mariana. Aê. Espero que o pessoal tenha levantado Também. em casa. Para concluirmos esse primeiro momento, vamos cantar sobre a soberania do Senhor, declarar que Ele realmente é Deus sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto.
gostamos de te adorar, de te bendizer, de saber que o Senhor está no nosso meio, de que o Senhor está nas nossas vidas, tem cuidado de nós. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que é podermos sentir o teu cuidado, sentir o teu amor dia após dia, Senhor, sobre nossas vidas. Pai, fica conosco e prepara, Senhor, os nossos corações, que a gente possa ter o coração aberto para ouvir a Tua mensagem, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Te louvo, Pai, por esse momento tão especial. Amém. Nós iniciamos hoje pela manhã a série sobre Gálatas, transformação e liberdade. Nós vamos continuar então nessa noite, nessa nossa jornada através desse livro das Escrituras, o livro de Gálatas. Bom, deixe-me falar um pouco sobre o que a gente chama de cultura religiosa brasileira. O Brasil, formado por 3 grandes grupos étnicos, por assim dizer. Nós tivemos originalmente os indígenas que habitavam nesse território. Depois uma colonização de europeus, especialmente portugueses. E também um capítulo triste da história, não só do Brasil, mas da humanidade, a escravidão de negros africanos sendo trazidos para trabalhar como escravos no Brasil. Essas são as 3 chamadas matrizes da cultura, da formação do Brasil. O catolicismo veio com os imigrantes ou os colonizadores portugueses, as religiões indígenas já no nosso território, e os negros trouxeram então as religiões da África. Aqui no Brasil, vamos dizer, esse cenário entrou numa dinâmica e por muitas vezes aconteceu o que a gente chama de sincretismo, de junção ou de uma conformação criativa de assimilação e outras formas de uma religião por outra. Por exemplo, os negros eram impedidos de cultivar a sua religião e para fazer isso fizeram, de certa forma, de modo velado, atribuindo aos santos da Igreja Católica as suas entidades, né, de origem. E assim, a formação religiosa do Brasil sempre foi marcada por um sincretismo. Catolicismo com as religiões afro, com a religião indígena. Essa é uma marca da nossa história. Há poucas décadas surge o crescimento do número de evangélicos no Brasil, trazendo então uma nova dinâmica no cenário chamado assim, sociologicamente, cenário religioso. O número de evangélicos cresce a cada década de uma forma exponencial. Mas, quando nós olhamos para o cenário brasileiro, parece que, de alguma forma, se não temos um sincretismo, temos uma espécie de customização da fé. É a mesma distorção, mas com outros requintes de dinâmica. E também temos uma espécie de adequação. Na customização, é como se eu construísse uma religião própria a partir daqueles elementos que eu gostaria. Na adequação, eu simplesmente faço os recortes
daquilo que me agrada e daquilo que eu quero cultivar e deixo de fora outras coisas. Se por um lado nós vivemos muito tempo e ainda convivemos com o sincretismo do Brasil, hoje parece que a dinâmica da customização e da adequação estão cada vez mais presentes no nosso cenário. E eu diria que este é o grande desafio da experiência cristã no Brasil, de se manter firme ao Evangelho, sem sincretismos, sem customizações e sem adequações. O texto que vamos partilhar hoje vai nos remeter a uma experiência de 20 séculos atrás, de um alerta que Paulo faz para aquela igreja recente. Vamos orar pedindo a condução do Espírito do Senhor. Pai querido, nós pedimos que o Teu Espírito e a Tua Palavra nos transformem nessa noite, que o Teu Espírito que inspirou essas sagradas palavras também ilumine os nossos corações e as nossas mentes nessa noite para podermos receber aquilo que vem do Senhor. Que o Teu Espírito nos conduza nessa caminhada por Jesus Cristo. Amém. O texto que vamos partilhar está em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6, que diz assim: Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Palavras pesadas deste homem, o apóstolo Paulo. Paulo, um judeu zeloso pela tradição judaica, tem um encontro com o Senhor Jesus em uma viagem. Melhor dizendo, o Senhor Jesus o encontra, impacta a sua vida, o transforma e o comissiona como um apóstolo, um embaixador, um representante, um enviado com autoridade para trazer essa boa notícia que Jesus, o Rei, veio para esse plano nosso terreno e que viveu entre nós e que morreu pelos nossos pecados e que foi ressuscitado pelo Deus Todo-Poderoso, subiu ao céu, derramou do seu Espírito sobre os seus discípulos e um dia voltará para concluir todo o seu trabalho e a eternidade nós iremos experimentar. Esse texto traz uma tensão de um homem, o apóstolo Paulo, que havia sido o líder da equipe que iniciou essa comunidade nesta região da Galácia, que trouxe o evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas, provavelmente na sua grande maioria também judeus, e que aceitaram esse evangelho, tiveram suas vidas impactadas, transformadas e formaram novas comunidades de discípulos. Passado não muito tempo, Paulo descobre ou fica sabendo que estas igrejas estão sendo invadidas por uma outra forma de enxergar a fé. Um grupo chamado judaizante, por ser formado de judeus que de uma certa forma haviam aderido à fé cristã, mas não haviam rompido com a tradição religiosa judaica. E tinham, de uma certa forma, formado um tipo de fé, um tipo de evangelho, que Paulo diz que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas estavam, então, pressionando e transformando a experiência daquela igreja, dizendo que era necessário ainda continuar com os rituais antigos da tradição judaica,
com toda a sua forma de vivenciar a fé. E assim, por pressão, estas pessoas dessas comunidades parece que recuaram e aderiram a esses grupos judaizantes. A palavra de Paulo pode ser entendida assim: eu não acredito como vocês, em tão pouco tempo, voltaram atrás. Como vocês podem ter abandonado o Evangelho de Jesus tão depressa? Tão depressa. Você já teve esse tipo de experiência? De você ir, ensinar, e um tempo depois você perceber que tudo voltou a ser como era antes? Parece que aquela primeira palavra ou aquele impacto inicial não teve o seu prosseguimento, o seu desenvolvimento. Às vezes acontece isso na relação entre pais e filhos, dos pais ensinarem aquilo que é correto, e logo que viram as costas, parece que os filhos repensam e continuam fazendo as coisas erradas como estavam fazendo antes. Ou na área da educação, quando os professores ensinam, trazem o conhecimento sério, científico, assertivo, e os alunos logo em seguida esquecem e estão novamente falando de senso comum e de outras crendices. Mas na experiência de fé também, quantas pessoas que você conhece que foram impactadas pelo Evangelho e você imaginou, essa experiência foi autêntica, mas passado um tempo, você descobre que essa pessoa voltou a viver como vivia antes. E você fica atônito, pensando, como pode isso acontecer? Como pode tão rapidamente abandonar algo que foi tão extraordinário na vida? Mas o coração do ser humano é assim. Infelizmente, nós temos muita dificuldade de perseverar naquilo que é certo. Parece que as coisas erradas sempre nos atraem, sem que a gente faça esforço. A Bíblia explica isso porque o nosso coração, explica dessa seguinte forma, que o nosso coração, ele já foi afetado pelo mal. E quando ele encontra eco lá fora, e lá fora encontra eco no nosso coração de uma coisa errada, as coisas se juntam. E nós, como que fluidamente, vivemos essa experiência errada e ruim. Mas como é difícil permanecer e perseverar naquilo que é correto. Quantas tentações, quantos tropeços do caminho. Paulo expressa, em primeiro lugar, a sua tristeza, a sua quase que decepção, a sua admiração. Como vocês puderam tão rapidamente abandonar a fé? Que experiência é essa desses irmãos da igreja da Galácia? Às vezes, as experiências externamente vistas nos parecem algo, mas que na verdade não são. Há muita gente que tem uma experiência rasa, mas que por uma performance ou por um barulho, nos faz acreditar que aquela foi uma experiência marcante e verdadeira. A experiência de fé, ela vai profundamente na vida da gente, alcança até a alma e realmente nos transforma de dentro para fora. Ela não é uma maquiagem que nos torna um pouco mais aceitáveis. Ela não é uma mudança estética que nos torna um pouco melhores. Ela é uma mudança de substância, não de nível, que nos torna outra pessoa, que nós deveríamos ser, mas nunca conseguimos, mas que Jesus, ao morrer naquela cruz, conquistou a vitória sobre esse mal que nos dominava e assim nos libertou para uma nova vida, para sermos quem Deus nos fez para ser. Não é algo que nós conquistamos, mas é algo que nós experimentamos por um presente que Deus nos dá. Mas muitas pessoas fazem simples adesões, algumas vezes de forma barulhenta. Nós vivemos isso no Brasil.
muitos artistas, sejam cantores, atores, atrizes, que dizem que se converteram ao Evangelho, e isso é noticiado na televisão, nas mídias, e logo em seguida você vê uma atitude que não é compatível com alguém que se tornou discípulo de Jesus, e você fica pensando, mas ele não se tornou evangélico? O que significa ser evangélico? Bom, esse texto, a palavra evangelho aparece muitas vezes. Paulo diz, pessoas que abandonaram o evangelho, um outro evangelho que não existe, mas um evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho. Um evangelho que foi anunciado, o verdadeiro evangelho. Mas um evangelho que não pode ser mudado. E ele diz que nem uma pessoa, nem ele mesmo, se ele mudar esse evangelho, ele não deve ser ouvido. Mesmo que um anjo do céu, e aqui ele usa uma metáfora, ou alguns interpretam isso literalmente, mas de alguma forma ele está apontando, ainda que um anjo, que é o servidor mais obediente a Deus, vier com uma outra proposta, não deve ser aceito. Porque o que valida o evangelho é a realidade de Jesus Cristo e não a autoridade de alguma pessoa. É o evangelho quem traz autoridade para as pessoas e não pessoas que trazem autoridade para o evangelho. A autoridade está em Cristo. E quando nós falamos de evangelho, nós não estamos falando dos princípios básicos da vida cristã, tipo o ABC. Quando nós falamos o evangelho, nós estamos falando de todo o projeto, a perspectiva de Deus ao longo da história para a humanidade. Nós estamos falando de A a Z, como disse certo escritor. Quando nós falamos de evangelho, não estamos dizendo do plano da salvação, como alguns aprenderam. Aceita Jesus para você ir para o céu. Não é esse reducionismo, o evangelho é mais do que isso. O evangelho é o próprio Cristo, para quem todas as coisas da história, do tempo e do universo convergem. O evangelho é a boa notícia que esse Deus veio habitar entre nós e veio fazer isso por amor a nós, para nos libertar de todo o mal e nos libertar dessa confusão que nós mesmos criamos, o caos no qual nós mergulhamos o mundo. Um mundo que deveria ser de paz, de alegria, de justiça, de abundância para todos, se tornou um mundo repleto de injustiça, de desamor, de maldade, de violência, de morte, de necessidade, de miséria. Mas o Rei, Jesus, veio a esse mundo para encerrar esse tempo de caos, instalou o seu reino, assumiu por direito aquilo que era dele e assim voltará para completar essa obra. O Evangelho é essa mensagem de um rei que vem ao mundo para assumir o seu trono por direito. E esse rei é Jesus. Muitas pessoas ainda imaginam Jesus como um líder que criou uma nova religião, a religião mais certa. Mas Jesus nunca foi um líder religioso. Jesus é o Filho de Deus que se torna gente, um rei que vem assumir o seu governo. Infelizmente, quando nós falamos em evangélico no Brasil, nós precisamos fazer uma grande ressalva. Porque ser evangélico no Brasil, infelizmente, não significa se identificar com o Evangelho de Cristo. Significa aderir a alguns trejeitos de uma religiosidade que não é católica, mas que também está longe de ser o Evangelho verdadeiro de Jesus. Talvez você ache que eu esteja exagerando, mas nós percebemos que o crescimento do número de evangélicos, infelizmente, não tornou o nosso país um país melhor. Graças a Deus, porque também o número de discípulos de Jesus cresceu. E ser discípulo de Jesus não significa ter uma bandeira diferente. Ser discípulo de Jesus significa ter a bandeira do reino,
de Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo em que o Evangelho, ele também foi distorcido, mas porque as pessoas distorceram a própria imagem de Cristo. Não que isso seja possível, mas como Paulo afirma, eu digo isso para mostrar que há outros Cristos, que não são o Cristo revelado nas Escrituras, o Filho de Deus Todo-Poderoso. E esse Cristo tem sido usado e domesticado pelos evangélicos e por muitos outros grupos para criar uma forma de fé que não tem nada a ver com o verdadeiro Evangelho de Jesus. Um Cristo que é um Cristo fictício, um Cristo que é domesticável, um Cristo que é adequado àquilo que eu gostaria que ele fosse. Um Cristo, como diria alguém, um Cristo pelas metades. Calvino usa essas expressões. Um Cristo pelas metades. Eu aceito aquilo que me interessa e fecho os olhos, faço de conta que não existe aquilo que não me interessa no próprio Jesus. Eu aceito um Cristo pela metade, a metade que é mais adequada e conveniente para mim, mas rejeito a outra metade que também faz parte do Cristo e é verdadeira, mas que eu não estou disposto a seguir. Nós vivemos um tempo de um Cristo mutilado. Mutilado pelos nossos interesses, mutilado pelo nosso ego, mutilado pela nossa maldade, mutilado pela nossa idolatria. O grande problema é que isso tem grandes implicações. Um Cristo mutilado produz um evangelho mutilado e que forma pessoas mutiladas, não discípulos. Um Cristo pela metade forma um evangelho pela metade e que forma pessoas incompletas, fragmentadas pela metade, não discípulos de Jesus. Um Cristo mutilado forma um evangelho mutilado. E esse evangelho mutilado forma pessoas mutiladas, doentes, tóxicas, e não discípulos de Jesus. Paulo está falando de pessoas que querem acrescentar ao evangelho de Jesus outras práticas, como se o evangelho de Jesus não estivesse completo. É mais ou menos assim. Eu aceito Jesus, mas é importante fazer isso. Eu sigo Jesus, mas é importante criar esses rituais. É como se Jesus não fosse suficiente. E é isso que Paulo está combatendo. Jesus é suficiente. Tudo se completou nele, nada mais precisa ser acrescentado. E todas as coisas de agora em diante precisam ser vistas a partir dele. É ele quem define o que é realidade no mundo, o que é realidade na experiência com Deus e o que é evangelho. É Jesus quem baliza todas as outras coisas. E é Jesus quem valida ou invalida todas as outras coisas. Ele é o parâmetro, ele é o padrão, ele é o centro. Por isso Paulo fica admirado. Como vocês não percebem isso, que vocês abriram mão do Cristo verdadeiro e criaram um Cristo fictício, um Cristo pelas metades, um Cristo mutilado, que gerou um evangelho fictício pelas metades, mutilado, e que tornou vocês pessoas fictícias pelas metades e mutiladas, na perspectiva da fé. Paulo diz: isso que vocês estão ouvindo, isso que vocês estão praticando, não é o evangelho, mas são outros, ou é outro evangelho. E olhando para o cenário brasileiro, a gente também percebe isso. Outros evangelhos. Deixe-me tentar, então, mapear de uma forma mais direta isso. Muito do que se chama de evangelho no Brasil, na verdade é religião. Não tem a ver com Jesus como centro. Ele é centrado em práticas rituais, em códigos, mas não em Jesus. E as pessoas vivem com dedicação e piedade essa religião, imaginando que estão vivendo o evangelho. Mas Deus não vai validar algo só porque a gente vive com piedade, se isso é errado. O importante não é você viver com devoção
mas é você viver a coisa certa. A devoção e a piedade, no fundamento errado, continua sendo perdição. E nem toda piedade, nem toda devoção faz com que uma coisa errada se torne uma coisa certa. Essa é a grande experiência de Paulo. Paulo vivia com devoção e piedade, uma coisa errada, incompleta, fictícia, pelas metades, mutilada. Porque Jesus é o completo. Mas quando ele se encontra com Jesus, a sua piedade e a sua devoção, elas mudam de centro. Elas não melhoram de nível. Ele rompe com aquilo que ele vivia e agora ele assume completamente o Evangelho de Jesus Cristo. O que a gente vê também no cenário brasileiro, ao invés de evangelho, a gente vê uma espécie de coaching evangélico, coaching religioso, coaching gospel. São bons conselhos, assim, boas práticas, boas atitudes, mas nada mais do que isso. Porque evangelho não é um bom conselho, evangelho não é uma boa atitude. Evangelho não é nada que a gente possa fazer como performance que nos faça merecer algo de Deus. Evangelho é aquilo que Jesus fez e que nós não poderemos fazer. E é nele que nós somos beneficiados. O coaching nos ensina a sermos bons. O evangelho nos ensina que nenhum de nós é bom. Só Deus é bom. E Deus nos abençoa não porque nós somos bons ou podemos nos tornar bons. Porque isso é impossível. Nenhum ser humano é bom o suficiente para ser aceito por Deus. Mas nós somos aceitos, segundo as Escrituras, porque Deus é bom. E em Jesus Cristo, Ele veio para a nossa existência para nos libertar do mal e nos resgatar para uma nova vida. E, infelizmente também, o Brasil é recheado por um pseudo-evangelho, vou chamar assim, que é o evangelho da prosperidade. E isso encontrou um campo fértil no coração da camada emergente social brasileira, financeira, econômica brasileira, a classe média. E assim é um evangelho que fala que eu vou conseguir conquistar as coisas, que eu vou ter isso, que eu vou ter saúde, que eu vou ter casa, que eu vou ter carro, que eu vou ter viagem no exterior, e Deus vai me colocar por cima disso aí, que eu vou ser abençoado financeiramente, e é esse o projeto de Deus para mim, eu ser uma pessoa próspera. O evangelho conta de um rei que se torna um miserável para nos mostrar o amor de Deus. E nós, miseráveis, queremos nos tornar Deus para mostrar não sei o que para não sei quem. Jesus, tendo toda a riqueza do mundo, abre mão disso e se torna como um de nós, para nos mostrar que a grande riqueza não está em uma coisa, mas está em alguém, nele, no Rei. E a grande riqueza nesse mundo também não está naquele patrimônio que a gente constrói, mas está na comunidade que a gente vive. E essa é a grande beleza da igreja. Porque a igreja não é uma religião. A nossa igreja, a nossa comunidade aqui de fé, a primeira igreja presbiteriana independente, não é uma comunidade religiosa, um clube religioso. Nós somos uma comunidade do reino. Nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus. Nós não vivemos religião, nós vivemos evangelho. E essa é uma dádiva de Deus. Nós podemos ter dezenas, centenas de irmãos e irmãs que caminham conosco, como discípulos e discípulas de Jesus. O evangelho também não pode ser customizado. Como as pessoas estão vivendo isso no Brasil, de adequar o evangelho a uma ideologia política, seja ela qual for, isso já está errado, porque o evangelho nunca pode ser submetido a algo de construção humana, porque o evangelho é Cristo. E assim as pessoas tentam adequar o evangelho ao seu estilo de vida, aquilo que gostariam, ou adequar o evangelho às suas propostas políticas, adequar o evangelho às suas ambições econômico-financeiras, adequar o evangelho aos seus pecados, por assim dizer, preferenciais, de estabelecer uma lista. Esses pecados eu não vou cometer, são feios, mas esses eu vou fazer aqui, eu dou um jeito com Deus.
de uma mutilação daquilo que Jesus trouxe. Por fim, a gente vive também no nosso tempo um evangelho que é individualista. Ele não pensa comunitariamente. Deus pensa comunitariamente. Jesus Cristo veio para a humanidade, para formar uma nova comunidade, uma nova sociedade, uma nova humanidade. Jesus Cristo não veio para me salvar e me levar para o céu. Jesus Cristo veio para formar uma comunidade, me inserir nessa comunidade, uma comunidade que transforma esse mundo e que um dia receberá de forma completa o reino. Novos céus, nova terra serão estabelecidos e assim nós viveremos a eternidade. Infelizmente, nós vivemos um tempo hoje que as pessoas professam ser evangélicas sem saber o que significa o evangelho. E Paulo diz, não importa quem seja, nem homem nem anjo, se alguém mudar esse evangelho, que seja maldito. Não há uma palavra menos apropriada do que isso. Porque maldição significa o reverso ou o oposto da bênção. Qualquer um que transforma o evangelho precioso de Jesus em outro evangelho, perde a bênção e se torna alvo da maldição. Deus oferece bênção, mas a bênção está no evangelho de Jesus Cristo. Gostaria de encerrar essa palavra considerando 3 coisas. Primeiro, ser evangélico, é tão difícil usar essa palavra, então eu vou usar isso. Ser discípulo de Jesus significa, de verdade, romper com toda e qualquer fidelidade a outras coisas e pessoas que não sejam Jesus. Ser discípulo de Jesus significa fidelidade única e exclusiva com Jesus Cristo e com o seu evangelho. Não se submete a nenhuma outra fidelização, senhorio, nem ideologia, nem política, nem partido, nem religião, nem instituição e nenhuma pessoa. Infelizmente no Brasil nós vemos muito dos chamados apóstolos e tem tantas outras designações que tem outros projetos que a gente percebe que não tem a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos levar a sério o que Paulo diz. Nem que eu mesmo fale outra coisa, não aceitem, porque a validade do evangelho não é porque eu disse, nas palavras de Paulo, mas por aquilo que Jesus realizou. E nem se um anjo do céu vier trazer uma outra revelação, não creia. Continue firmado no evangelho centrado em Cristo. Segundo lugar, não se deixe levar, não se deixe seduzir por outros evangelhos. Há uma tentação grande de nós sairmos do centro, que é Jesus, e flertarmos com outras perspectivas que vão ser moldadas segundo o nosso interesse. Por exemplo, pessoas que não querem manter a sua sexualidade saudável e pura, estão procurando denominações chamadas evangélicas que defendem e permitem um outro tipo de sexualidade, mas que não tem respaldo no evangelho puro do Senhor Jesus. Não se deixe enganar. Tem pessoas que estão flertando com denominações que propõem um evangelho mais light, mais pop e centrado nessa ambição de classe média. E você ouve muitos testemunhos. Não se deixe seduzir por isso. Há muitos outros falando de um evangelho de performance, explosão, poder, fogo, malabarismos, totalmente performático. Não se deixe seduzir. Se mantenha centrado em Cristo
E por fim, se você realmente se entende como um discípulo de Jesus, se realmente você teve essa experiência com o Senhor Jesus, você precisa moldar a sua vida por esse mesmo evangelho que encontrou você. Muitas pessoas dizem assim: mas eu sei que Deus me ama. E essa afirmação está correta. Deus ama, ponto. Deus é amor em essência. Deus ama todas as pessoas. A grande questão é que pessoas que Deus ama também podem se perder. Pessoas que Deus ama podem ter a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. Pessoas que Deus ama podem ir para a condenação eterna, se não deixarem que esse mesmo evangelho que as encontrou molde suas vidas. De uma forma prática, nós amamos os nossos filhos, mas se eles não seguirem as nossas orientações, eles vão se perder. E por mais que nós os amemos, eles vão sofrer todas as consequências de não moldarem as suas vidas naquilo que foi orientado para eles. E assim também, as pessoas que encontraram o evangelho precisam deixar que esse evangelho molde suas vidas, para mostrar que realmente aquilo que elas experimentaram criou raízes. Há muita gente, vou usar essa expressão, há muita poça de água, achando que é poço. O que isso significa? Há muita gente rasa, achando que é uma assumidade. Há muita gente rasa, achando que sabe tudo. Há muita gente rasa, achando que pode ensinar. É necessário ser transformado pelo evangelho do Senhor Jesus. Jesus conta uma história. Um semeador saiu para semear. Algumas sementes caíram pelo caminho. Os passarinhos vieram, comeram essas sementes. Outras sementes caíram sobre as pedras. Veio o sol, a semente secou, não criou raízes. Outras sementes caíram entre espinhos, até brotaram, mas foram sufocadas. Mas outras sementes caíram em terra fértil e produziram muito e compensaram todas as outras. Essa é uma história de Jesus, que é uma parábola. E ele contou isso e não explicou muito para as pessoas de fora. Explicou somente para os seus discípulos. E Jesus contou essa história para mostrar a semente do evangelho e o coração dos seres humanos. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e colocar a sua vida diante de Deus de forma muito transparente. E eu gostaria de orar nesse momento. Pai querido, eu te louvo pelo evangelho do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Evangelho de salvação, evangelho de libertação. Evangelho que nos tira das nossas mentiras, das nossas ficções, das nossas maldades e nos transforma. E nos transporta para um novo reino e nos faz novas pessoas e nos torna quem o Senhor nos fez para ser. E eu peço para cada um que está participando dessa celebração, que o teu evangelho transforme estas vidas e que essas vidas tenham o coração e a mente aberta para o evangelho do Senhor Jesus e que não vivam evangelhos mutilados, evangelhos pela metade, evangelhos fictícios, mas que cada um de nós possa viver o evangelho do Senhor Jesus. Recebe essa oração singela, mas com muito fervor, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, Deus tem um compromisso com o seu evangelho, não com outros evangelhos.
e que o Evangelho do Senhor realmente transforme você e forme você aquela pessoa que Deus preparou você para ser. Nós vamos cantar uma canção depois e vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Tempo especial, tempo da ceia do Senhor. Que dádiva é essa? Esse é o Evangelho, descrito através do pão e do vinho. O Senhor Jesus morreu por nós. O seu sangue precioso nos purificou de todo pecado. Agora Ele nos alimenta, nós vivemos para Ele, para sempre. Quero iniciar partilhando as orações nesse tempo inicial da ceia. Zacarias, nosso querido presbítero sênior, ora assim: Senhor, sara nossa terra, cure, Senhor, os doentes. A Priscila ora assim: sopra, Senhor, teu sopro no nosso mundo e nos liberte do jugo dessa pandemia. Amém. A Ana Paula ora assim: Senhor Deus, te exaltamos por todas as bênçãos recebidas. Obrigado por nos guiar em seu caminho. Continue reinando em minha vida e na vida dos meus irmãos. Presbítero Arthur ora assim: exaltado seja o nosso Deus, a ti seja todo louvor, glória e adoração.
Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de sermos teus filhos amados. Reina sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém. A Rosíris, nossa querida diaconisa, ora assim. Querido Pai, obrigada por habitar na família da nossa IPI e da minha família, para que juntos, como corpo de Cristo, façamos o trono da nossa adoração, louvor e gratidão a Ti. Obrigada, pois não estamos solitários, mas pertencemos à família de Deus. O Seu nome está sendo soberano sobre nós. Nome precioso, Jesus, Jesus. Amém e amém. A Débora ora assim. Pai, queremos viver a partir do Teu Espírito em contínua comunhão contigo. Queremos levar uma vida que agrade o Teu ser e experimente o conforto da Tua presença e confia na fidelidade das Tuas promessas. Livra-nos do mal por Teu amor. Tu és soberano e tremendo. Em Teu nome. Amém. A Ofélia ora assim. Deus, toma conta das nossas vidas. Precisamos do Senhor. O medo e a insegurança toma conta dos nossos corações. Deus, faz crescer a nossa fé para combater esses medos. O Senhor conhece os nossos sentimentos. Traga saúde a todos que se encontram enfermos, paz em todos os corações. Somente o Senhor é Deus. Agrada-te, Senhor, de nós e nos atende. Obrigado, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Jesus é o verdadeiro anfitrião. É Ele quem nos convida para essa mesa. Essa não é a mesa de ninguém mais, a não ser do Senhor Jesus. E todos aqueles que vêm até o Senhor Jesus, Ele não rejeita. Porque Deus é bom, o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade não tem fim. Tudo que Deus faz é recheado de pureza, bondade. E nós recebemos então, como uma dádiva, um presente, esta mesa. Nós não somos dignos, ou pelo menos nós não éramos dignos de estar na mesa de um rei. Não temos essa condição. Mas esse rei decidiu nos abençoar, e na morte e ressurreição, e no seu reinado, nós mudamos de status. Nós, os seus discípulos, fomos transformados em filhos de Deus, fomos transformados em cidadãos do reino, e é só por isso que nós podemos nos chegar a essa mesa. E agora nós podemos e devemos chegar para essa mesa com muito apetite, com o nosso coração aberto, como filhos diante de um banquete, por aquilo que Jesus fez em nós. Nós vamos orar. Pai, a Ti levamos os nossos corações e as nossas mentes na consciência de que tudo o que temos e o que somos é o que recebemos das mãos bondosas do Senhor. Nós que vivemos no pecado agora fomos transformados. Nós que estávamos mortos fomos ressuscitados em Jesus Cristo. Nós que antes estávamos cegos agora vemos. Tudo isso naquilo que Jesus conquistou na cruz. Por isso, que o Teu Espírito grave em nossos corações esse momento tão especial. Aumente a nossa fé, nos fortaleça e nos dê a perseverança para jamais nos afastarmos do único Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Quero convidar então você para juntos partilharmos do pão, do vinho, de você pegar o pão e lembrar das palavras do Senhor Jesus. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Depois Ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Jesus diz: comam, bebam e façam isso em memória de mim. E é o que nós vamos fazer nesse momento, que você possa, com toda a devoção, comer do pão, beber do cálice, atualizando a sua experiência de fé em Jesus.
Que tempo especial esse, de estarmos juntos. E eu digo estarmos juntos, talvez alguns possam ainda duvidar, mas nós não estamos fisicamente juntos. Mas a nossa unidade é construída na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Não na nossa proximidade física, nem no nosso esforço. É Jesus quem construiu os nossos vínculos de cuidado, afeto, de uma nova família, uma nova comunidade. Então, que você possa se sentir assim, lembrando que você não está sozinho. O Senhor Jesus está em nós e entre nós. Vamos juntos orar a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. E esse é um símbolo de fé. Todas as nossas crianças, jovens, adultos, idosos, nós estamos juntos, unidos, nesta mesma oração, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gostaria de trazer 3 informações para a nossa comunidade. Em primeiro lugar, nós continuamos com a nossa campanha solidária. Agradecemos a todos os irmãos das suas contribuições de dízimos e ofertas, mas também das ofertas específicas para a campanha solidária e dos insumos, de toda a alimentação e outros materiais que são trazidos toda semana aqui no nosso espaço, no nosso templo. Isso tem alcançado dezenas e dezenas de famílias, toda semana. Talvez esteja um pouco distante da realidade de muitos de nós, mas há realmente pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm dinheiro para comprar remédio, não têm dinheiro para pagar o condomínio, não têm dinheiro para comprar roupa. E eu creio que a comunidade dos discípulos de Jesus, nesse momento de pandemia, o que ela precisa fazer é ter compaixão e ajudar todas as pessoas necessitadas. E é isso que nós estamos fazendo nesse tempo. Então vamos nos unir para que mais e mais pessoas possam ser beneficiadas. Também gostaria de lembrar da torre de oração. A quarta-feira é o dia escolhido para a oração comunitária. Então, desde as 6 da manhã até o último horário da noite, em períodos de hora em hora, irmãos e irmãs estão dedicados à oração. Se você quiser fazer parte de um desses horários, você pode mandar um recado para mim ou para a presbítera Regina e nós incluiremos você para que nós tenhamos essa oração contínua durante todo o dia, toda quarta-feira. Este dia de oração, a torre inicia às 6 da manhã, com um encontro no Zoom para estarmos juntos em oração e depois vai durante todo o dia. Também lembrar que a nossa igreja se estrutura em pequenos grupos. Se você é membro da nossa comunidade e não faz parte de um grupo, procure um dos pastores para que você possa fazer parte dessa experiência, dessa jornada tão extraordinária. Aqueles que pertencem a um pequeno grupo, têm essa vivência, sabem do que eu estou falando. Como é bom nós termos pessoas próximas, um vínculo de cuidado e afeto. Se você não é membro da nossa comunidade e gostaria de conhecer também um dos pequenos grupos, fale conosco, teremos prazer em recebê-los. Vamos encerrar a nossa celebração dessa noite, recebendo a bênção do Senhor. Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja de trás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo o mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída.
Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as do teu lar. E que a graça do nosso Senhor amado, nosso Salvador amado, o Senhor Jesus Cristo, que o amor infinito, extraordinário do nosso amado Deus Pai, que o amor, a consolação, a força do nosso amado Espírito Santo esteja com todos vocês e com vocês permaneça, hoje e sempre. Amém.